Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos falar um pouquinho de processo civil hoje. E ainda na temática do vídeo da semana passada, né? Temática ação rescisória, em que na ocasião a gente falou sobre o conceito desta ação e o cabimento dela. Hoje eu quero apontar com vocês aqui um dado bem interessante, pessoal, que está lá no caput do artigo 975, que diz respeito ao prazo, né, para o manejo da rescisória. Então, esse artigo tem a seguinte redação, ó: o direito à rescisão se extingue em 2 anos, prazo da rescisória, 2 anos, né, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. E aí eu te pergunto, qual a última decisão proferida no processo? Por quê, gente? Porque a gente pode se encontrar numa situação seguinte, ó, exemplo. Vamos imaginar que o autor tenha vindo em juízo, proposto uma ação de conhecimento e ele tenha feito nesta ação 2 pedidos. Ele cumulou, fez uma acumulação de pedidos, pedido A e B. Vamos imaginar que o juiz tenha se pronunciado já sobre o pedido A. Vamos supor que ele já tenha julgado ali o pedido A nos termos do nosso artigo 356, que é o artigo que fala sobre o julgamento antecipado parcial do mérito, né? Se ele se pronunciou nesse contexto, exemplo, com relação ao pedido A, esta decisão, que para mim não é sentença, né, que é uma decisão interlocutória de mérito, pelo fato de ela envolver o mérito da causa, parte daquele mérito, ela faz coisa julgada material e a gente pode eventualmente apresentar uma ação rescisória com relação a ela tranquilamente. Então, pessoal, desta decisão parcial prolatada de mérito, cabe o agravo de instrumento, né? Vamos imaginar, num exemplo, que a parte interessada não tenha interposto o agravo. Se ela não interpôs o agravo desta decisão, ela vai transitar em julgado, né? Enfim, então ali eu já teria o trânsito em julgado desta decisão interlocutória de mérito, mas o processo prosseguiu para análise do pedido B e num momento eu vou encontrar uma sentença aí nesta relação e aí a gente vai poder ter as possibilidades recursais em razão dessa sentença prolatada, ou seja, pessoal, qual seria a última decisão proferida neste processo? Será que a gente vai ter que, mesmo que tenha transitado em julgado ali, aquela interlocutória de mérito, será que a gente vai ter que esperar o trânsito em julgado desta sentença que será proferida quando por ocasião do julgamento deste pedido B, né? Será que esta seria a última decisão proferida no processo? Porque pelo que o artigo 975 coloca, me parece que a orientação é essa. Mesmo que eu já tenha tido trânsito em julgado com relação àquele pedido A anteriormente, teríamos que aguardar a prolação da sentença, o trânsito em julgado, porque a sentença ainda não foi proferida. Então, em princípio, essa interlocutória de mérito não seria a última decisão. Nós vamos ter uma outra e é preciso que ela transite em julgado para abrir ali o prazo da nossa rescisória. Pessoal, parece-me que de fato essa é a orientação do STJ, inclusive sumulada. Basta você dar uma olhadinha no teor da súmula 401 do STJ, né, que me parece que o legislador traz a ideia desta súmula para o texto da lei, né, no sentido de que a última decisão prolatada no processo seria, de fato, nesse exemplo que a gente deu, o trânsito em julgado dessa sentença que vai acontecer envolvendo o pedido B nesse nosso exemplo, tá bom? Há uma outra corrente que sustenta que a última decisão, gente, seria envolvendo a última decisão prolatada envolvendo aquela decisão que você está querendo impugnar. Então, se eu tenho a interlocutória de mérito, né? Eventualmente houve o agravo, eventualmente houve um recurso especial interposto dessa decisão. Exemplo, você tentou recorrer para modificar o teor daquela decisão, uma hora vai esgotar as possibilidades recursais e a decisão vai transitar em julgado. Ou mesmo que você não esgote possibilidade recursal, que nós vimos que para o uso da rescisória isso não é necessário. Enfim, há quem entenda que a última decisão nós deveríamos interpretar como o último pronunciamento ali do juízo no tocante àquela decisão que você deseja impugnar. Porque senão nós poderíamos ter, né, a seguinte situação, nesse exemplo dos pedidos cumulados, um trânsito em julgado da decisão interlocutória de mérito no momento
e, sei lá, 5 anos depois a sentença pode ser prolatada, envolvendo outro pedido, mais 2, 3 anos para o trânsito em julgado dela, ou seja, a gente proporia uma rescisória, né? Iríamos promover uma ação rescisória 10 anos, ou enfim, muito tempo depois do trânsito em julgado daquela decisão interlocutória de mérito que aconteceu, que foi prolatada num primeiro momento ali, né, gente? E aí, tecnicamente, o prazo da rescisória seria 2 anos, do trânsito em julgado da última decisão, então você poderia pensar, nossa, mas essa rescisória, para questionar a interlocutória de mérito, essa coisa julgada, ela seria proposta muito tempo depois, eventualmente, se você sustentar, né, essa ideia da súmula 401 do STJ, de fato é isso que vai acontecer. Então, essa segunda corrente traz a ideia de poder haver, na realidade, pessoal, prazos diferentes aí para a propositura da rescisória, tá? Então, a última decisão proferida no processo para essa segunda corrente seria aquela que envolve o último pronunciamento do juízo envolvendo aquela decisão específica que você deseja impugnar. É importante deixar consignado aqui, gente, que o STF, né, por meio de uma decisão de sua primeira turma, ele já aceitou a tese, tá, do trânsito em julgado parcial, que é essa segunda corrente que a gente está mencionando, envolvendo a questão de prazos diferentes para a propositura da rescisória. O recurso extraordinário que eu me refiro é o recurso extraordinário de número 666.589, ele é de 2014, e o Supremo também chegou a se pronunciar com relação a isso, tá bom? Parece-me que a orientação do STJ vem num sentido contrário, nos termos da súmula 401, mas é importante que fique colocado as correntes aqui, tá? Você pode ainda se perguntar, ok, a lei está dizendo que a rescisória deveria ser proposta para que a gente não fique tendo mais de uma rescisória, né, envolvendo a mesma relação processual, então aguardaríamos nos termos da súmula do STJ a última decisão de fato prolatada naquele processo, ok, dali começaria a correr o meu prazo para o uso da rescisória, envolvendo as decisões de mérito, né, prolatadas nesta relação processual. Aí você pode se perguntar, tudo bem, mas será que eu posso propor a rescisória antes do termo inicial? Aí você pode se lembrar do artigo 218, parágrafo 4º, que estabelece expressamente hoje que ato processual praticado antes de seu termo inicial é ato tempestivo. Aí você poderia pensar, será que podemos, não podemos? Enfim, gente, vários questionamentos com relação a isso. No momento eu só queria deixar essas colocações aqui para vocês, para que vocês possam pensar com relação à questão. Uma situação bem interessante, parece que é um caput bem inofensivo, né? Mas tem bastante informação que o legislador colocou nele ali pra gente. Tudo bem, pessoal? Bom, por hoje era só. Em breve eu vou voltar, vou ver se eu consigo fazer já no próximo vídeo, pra gente falar um pouco sobre o parágrafo 2º, tá? Desse artigo 975, que também é bem importante com relação ao prazo da rescisória. Beleza, gente? Obrigada pela companhia, por hoje era só. Um beijo e até semana que vem.